Oi pessoal, estamos aí de volta, dando continuidade ao conteúdo, tá? Então, a aula passada nós falamos sobre os números racionais, como eles são representados, né, na forma fracionária, na forma de fração, na forma de decimal, e que os números inteiros e naturais, eles são subconjuntos dos números racionais. Para agora, para essa aula, nós vamos representar os números racionais na reta numérica, vamos calcular o módulo e o valor oposto, né, o número oposto ou simétrico de um número racional, tá? É muito parecido com o que a gente já estudou nos números inteiros, né? Então, algumas coisas a relembrar mesmo, como montar uma reta numérica, como que eu representa o módulo de um número ou o valor oposto. Então, bastante coisa a gente já viu, tá? Aqui eu tenho a representação na reta numérica e essa representação, ela não vai ser diferente da representação dos números inteiros. Então, eu tenho aqui, o zero ele vai continuar sendo a origem da minha reta, tá? Vou ter do lado direito do zero, né, os números positivos, do lado esquerdo, os números negativos. Eu coloquei alguns números aqui pra gente ter um norte para montar, para poder explicar para vocês, mas qualquer representação aqui é válida também, tá? Aqui então, partindo da origem, eu posso representar tanto os números decimais quanto as frações. Por quê? Eu sei que entre dois números inteiros eu tenho infinitos números racionais. E esses números racionais são representados dessas duas formas, frações e decimais, tá? E lembra que os decimais, eles podem ser infinitos desde que seja uma dízima periódica. Então, se ele não for uma dízima periódica, ele não vai se encaixar aqui, tá bom? Então, aqui, se eu for representar um número racional nessa reta numérica, por exemplo, 1,5, né? Então, esse 1,5, eu sei que ele vai estar entre o 1 e o 2. Então, vou representar aqui 1,5. 1,5 entre 1 e 2, ele está exatamente aqui no meio. Então, aqui no meio, eu tenho 1,5, tá? Se fosse para eu representar, por exemplo, menos 0,25. Menos 0,25, né, como se fosse devendo 25 centavos, ele está entre o 0 e o menos 1, ele está nesse intervalo aqui, tá? Eu vou lembrar sempre que entre o 0 e o menos 1, no meio eu tenho 0,5 sempre, né? Então, aqui, a metade da metade, 0,25. Então, aqui, menos 0,25, tá? E vou fazendo as representações. Como que eu vou representar uma fração na minha reta numérica, sendo que se eu bater o olho, eu só olhar para minha reta, eu não consigo identificar essa fração? Eu preciso pegar a fração e transformar para a representação decimal para eu poder encaixar ela aqui na minha reta. Então, se eu tiver, por exemplo, 5 quartos. 5 quartos, eu preciso dessa representação na minha reta numérica. Então, para eu achar ele aqui, para eu poder localizar, para eu poder representar, vou transformar ele no decimal. Como que eu transformo uma fração em decimal? Divido o numerador pelo valor do denominador. Então, 5 dividido por 4, vou fazer aqui no cantinho, é igual a 1, sobra 1, certo? Acrescento a vírgula e o zero para poder continuar. 10 dividido por 4, quem chega mais próximo é o 2, que é 8, e sobram 2. Como eu já acrescentei a vírgula, eu posso acrescentar o zero, não tem necessidade de eu colocar outra vírgula, né? 20 dividido por 4, 5, que dá o próprio 20, sobra 0. Então, aqui eu tenho menos 1,25. Então, esse 1,25 positivo, ele está aqui antes de 1,5. Então, aqui, deixa eu puxar até mais para baixo aqui para vocês enxergarem. Quando eu coloco esse número na minha reta,
eu não vou colocar ele na forma de decimal, é só para eu encontrar a posição. Eu vou pegar ele e vou colocar na forma de fração. Deixa eu só apagar aqui. Então, aqui o número que eu quero representar é 5 quartos. Se ele fosse negativo, eu ia fazer do mesmo jeito. Então, vamos supor que eu quero representar menos 7/2. Então, eu venho aqui, menos 7/2. 7/2, eu faço a divisão, 7 dividido por 2, 3, né? 6, sobra 1, vírgula, 0. 10 dividido por 2, 5. E sobra 0 aqui embaixo, tá? Então, ele daria um decimal igual a 3,5. Esse 3,5, ele tá um pouco mais pra cá, né? Acaba que eu não vou conseguir representar aqui pra vocês. Vou colocar ele um valor positivo, só pra eu colocar ele na reta do lado de cá. 3 e o 4. Vai ficar meio apertadinho, mas eu acho que vai dar pra vocês entenderem. Então, entre o 3 e o 4, eu tenho aqui 7/2, que é o valor de 3,5 na fração, tá? Então, sempre é isso. Eu pego a fração, represento para o decimal, passo ela para a forma decimal e encontro a representação dela na minha reta numérica. Sempre vou fazer isso. Se eu já tenho um valor decimal, é mais fácil, né, de eu identificar, não preciso fazer transformação, eu já localizo ele na minha reta. Então, essa é a primeira parte, tá? Eu deixei alguns exemplos no slide também, e os primeiros exercícios que vocês vão fazer das páginas indicadas, deixa eu só confirmar a página aqui, página 93 é sobre a reta numérica, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre módulo, como que eu calculo o módulo de um número racional. Bom, falar agora de módulo. O módulo de um número inteiro, só pra gente relembrar, né? Só pra gente retomar aqui. Quando eu tinha um número inteiro, por exemplo, o módulo de -2, eu sabia que a hora de eu resolver esse módulo aqui, o meu número fica positivo. Então, mais 2. No meu número racional, ele não vai ser diferente. Todo módulo de um número racional, ou valor absoluto, ele pode aparecer com essas duas notações, ou módulo ou valor absoluto, é da mesma forma que a gente resolvia os números inteiros. Então, aqui, se eu tiver menos 2/5, o módulo de menos 2/5, o valor absoluto de menos 2/5, mais 2/5, tá? O módulo ou valor absoluto de menos 0,333, aqui ó, uma dizimazinha, vai ser a mesma coisa, o módulo de um decimal, ele vai resolver da mesma forma, então se ele é negativo, mais 0,33 aqui na dízima, tá? Então, independente se ele for positivo ou negativo no módulo, quando eu resolvo, meu resultado é sempre positivo. Então, se eu tiver mais 3/4, o módulo de mais 3/4 vai continuar sendo mais 3/4, tá? Então, aqui eu tenho a resolução do meu módulo, meu valor absoluto. Por quê? Vamos lembrar o porquê que o meu módulo ele é positivo, né? Porque eu trabalho as distâncias da minha reta numérica e não existe distância negativa na minha reta numérica. Então, do ponto de origem, do 0 até o número que eu quero representar, seja ele inteiro, seja ele racional, seja ele fração ou decimal, não tem como eu ter uma distância, né? Então, o módulo ou o valor absoluto na reta numérica, na representação geométrica, ele vai ser sempre positivo. Então, nos racionais eu vou levar essa consideração também. Então, sempre que os meus números
estiverem no módulo, eu precisar resolver, o módulo de um número negativo sempre é positivo, o módulo de um número positivo é sempre positivo, tá? O módulo de zero, zero, tá bom? Essas observações a gente vai ter que fazer sempre na hora que eu for resolver um exercício, beleza? Aí, agora a gente vai falar sobre oposto e simétrico, tá? Porque o número oposto e simétrico, ele tem uma característica diferente de quando eu falo de módulo de um número. Bom, vou falar um pouquinho com vocês sobre o número oposto e simétrico. Número oposto, ou simétrico, ele vem dessa definição. Então, eu tenho aqui papelzinho, vou dobrar o meio e vou marcar esse meio como se fosse meu zero lá da reta numérica. E eu vou chamar ele de origem. Então, uma caneta aqui. Chamar ele de origem, tá? Porque a gente sabe que na minha reta numérica, o zero sempre vai ser o valor da minha origem. Por que eu quero fazer isso com vocês? Porque quando eu dobro aqui no meio, eu tenho uma simetria. Como se fosse um espelho, né? Vou pensar isso daqui. Então, o valor daqui, por exemplo, o 1 e o menos 1, eles têm a mesma distância do zero, né? Mais 1, menos 1. Só que quando eu dobro aqui, ó, olha o que eu fiz. Aí eu dobro aqui, eles ficam o contrário um do outro. Vou até marcar aqui do lado de fora. Tá certinho aqui um no outro. Tá vendo? Eles são opostos. Então, eles estão dos lados contrários, mas eles não vão deixar de ter simetria. Quando a gente faz isso aqui, lembra muito quando vai desenhar um coração, fazer uma asa de uma borboleta, tá? Então, por isso que a gente vem esse conceito de oposto. Então, se eu tiver um número racional e quiser calcular o valor oposto ou simétrico dele, então, se eu tiver menos 3/5. O oposto de menos 3/5 é o número positivo. Então, mais 3/5. Então, se o meu número for negativo, o seu oposto vai ser positivo. Agora, se o meu número racional for positivo, tipo 2,1 positivo, o contrário dele vai ser negativo. Então, menos 2,1. E assim por diante. Então, se eu tiver 2 sobre 7. 2 sobre 7 aqui, ele tá positivo, né? Lembra que o sinal de positivo, a gente nem sempre representa ele aqui, não há essa necessidade. O oposto de um número positivo, negativo, então menos 2/7. Isso vale para fração, isso vale para decimal exato, isso vale para dízima periódica. Beleza? Então, esse é o conceito de oposto ou valor simétrico, tá bom? E o último tópico dessa aula, a gente vai falar sobre comparações de números racionais, tá bom? Vamos lá, continuar então. O último tópico, comparação. Na comparação, eu sempre vou ter dois números racionais, no caso, e eu quero comparar entre o primeiro e o segundo, né? Se o segundo é maior, menor ou igual do que o primeiro número que eu colocar. Então, no caso, se eu tiver menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2 positivo, o meu segundo número aqui, ele é positivo. Então, o número positivo sempre, forever, é maior do que o meu número negativo. Então, o meu número positivo sempre maior do que o meu número negativo. Então, meu sinalzinho vem aqui, né? A parte aberta para o número maior. O zero, ele vai ser sempre maior do que qualquer número negativo e menor do que qualquer número positivo, tá? Então, se eu colocar 0 e 3, entre 0 e 3, o 0 é menor do que o 3. E se eu colocar
menos 1,2 e 0, o 0 é maior e aqui é menor, tá? Então, eu faço essas comparações e eu observo isso na minha reta numérica. A reta numérica ajuda muito para quem vai ter dificuldade em fazer essas comparações. E sempre a gente vai olhar o número que vem para a esquerda, ele sempre vai ser menor, o número que está mais para a direita, ele vai ser maior. Então, por isso que eu falo que a reta numérica ajuda muito a gente comparar esses números. Uma aplicação que a gente tem de comparação de números racionais é quando a gente vai observar preço, por exemplo. Né? Então, eu vou comprar uma caixa de chocolate, essa caixa de chocolate no mercado lá cor de rosa, ela custa R$ 2,50 e lá no mercado amarelo ela custa R$ 7,50. Então, essa comparação de valores, né, essa aplicação que a gente tem em questão de financeiro, é a maior aplicação que nós podemos exemplificar no conjunto dos números racionais, tá? Então, essa foi a aula de hoje, né? A aula do dia 25. Eu deixei alguns exercícios listados como atividade para vocês, tá? Então, da página 92, 93 e 95. Lembrando que exercício do livro texto vocês vão copiar e responder no caderno, tá? E prestem muita atenção, mantenham sempre a organização, faz cabeçalho, coloca a data, tá? Todas aquelas instruções que a gente já mantém na nossa rotina, continua. Tudo bem, então? Um beijo, até a próxima aula aqui e até a próxima correção, tá? Fiquem atentos que eu tô postando as correções das atividades também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.